Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Quero trazer aqui hoje um vídeo a respeito da serpente no Jardim do Éden, onde aprendemos que a serpente é o diabo, que a serpente é um ser misterioso, é um ser de cauda, um chifre, né? E o tema da nossa mensagem hoje é essa. Será que a serpente do jardim era mesmo um ser espiritual? E se você gostar do vídeo, compartilha, deixa teu like, se inscreva no canal, né? Vamos ajudar esse canal a crescer, para levar a verdade até o povo, né? Gostaria que você pegasse a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 1, que vai dizer assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você vê, né? Um animal não pode ser astuto. Um animal não tem pensamento, não tem mente, não pensa, não tem raciocínio. Então quem era esse animal? Esse animal, essa serpente, seria um ser literal, né? Ser literal. Eu digo assim, um ser humano. Porque aqui na Bíblia está escrito no sentido figurado. Uma figura de linguagem, né? Porque eu na minha vida nunca vi uma serpente falar com um ser humano. Nunca vi um animal abrir a tua boca e sair voz que nem de ser humano. Sabemos que isso é fábulas, né, judaica. Que lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, no livro de Pedro, em Tito, vai falar sobre as fábulas judaicas, que nós não devemos dar ouvido. Por quê? Porque as fábulas não são verdadeiras. As fábulas são contos que são histórias ilustradas, né? Então nós não podemos trazer isso como uma verdade. Como uma verdade. Por quê? Porque na época de Adão, né, naqueles tempos antigos, não existia escola. O pessoal não tinha estudo, como nos dias de hoje, né? O pessoal não tinha escritas como hoje. O que acontecia naquela época? Naquela época eles usavam os desenhos, né? Lá no Egito, né? Podemos ver conta a história, né? Que eles pegavam ali o desenho e aquele desenho significava alguma coisa. Então essa serpente poderia ser ali, né, uma estátua, que nem Faraó usava, uma estátua de serpente para ali significar o poder. Era um poder, né? Então, nada mais que a serpente no Jardim do Éden possa ser o quê? E eu tenho certeza que é o ser humano, né? E diz assim no versículo 2: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha, você vê que a serpente falou ali, certamente não morrereis. Então, ali está no plural. Ele não falou, certamente não vai morrer. Falou, certamente não morrereis. Por quê?
Porque então, com certeza, tinha mais do que uma pessoa ali naquele momento ali, né? Ali tinha Eva e tinha Adão. Não tinha somente, não tinha somente Eva. E no versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. No versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quem era o marido de Eva ali? Adão, né? Então essa serpente ela estava ali no sentido figurado, no sentido de figura. Não poderia ter ali um ser que falasse, um animal que desse som à tua voz. Não tinha. E se você for lá em 2 Coríntios 11, 13, nós podemos ver aqui, né, que diz, 2 Coríntios 11, 13, diz assim, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. No 14 diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então aqui nos mostra o quê? Que Satanás significa o opositor, né? Significa tudo aquilo que é contra aquilo que Deus vem proporcionar para a gente, irmãos. Né? Satanás aqui nada mais é do que uma ideia maligna, do que uma natureza má. Porque aquele que tem a natureza boa, uma natureza do bem, fala das coisas de Deus. Fala das coisas boas, não das coisas ruins. Então lá significa que Satanás, que é essa serpente, seria uma natureza humana. E para mim provar isso para você, devemos ir lá em João 8, 44. João 8, 44. Que vai dizer: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque a verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui, Paulo, ali advertindo, né, os coríntios, porque aquele povo ali era um povo que estava ficando obstinado, estava se entregando à libertinagem, né? Mentindo, trapaceando as pessoas, né? Desviando as pessoas do caminho da verdade. Então Paulo foi ali induzido por Deus, guiado por Deus, a trazer a memória daquele povo que aquele povo não podia mentir, não podia ser como o diabo. Porque diz aqui, ó, no versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Irmãos,
quem não se firmou na verdade? E quem foi homicida desde o princípio? Adão. Adão foi o primeiro homem a ser homicida. E através de Adão, o pecado se espalhou sobre o mundo, sobre as nações, sobre todos aqueles que viriam depois de Adão, depois de Eva. Então aqui está explicando que essa serpente não era um ser imaginário, e sim o próprio Adão, né? O próprio ser humano. Foi ele que induziu Eva a comer daquele fruto proibido, de tocar naquela árvore proibida. Foi o próprio Adão. Só que hoje a Bíblia, ela nos traz algo assim de conto de fábulas. E se você não buscar referência, você não buscar contexto, o que acontece? Você fica mal informado. Sua mente nunca vai se abrir. E você vai achar então que a serpente realmente falou. Você vai achar que ali havia 3 pessoas. A serpente, em forma humana, né, falando, Adão e Eva. Mas não era só 2. Ali era Adão e Eva. Adão foi feito primeiro do que Eva, e através de Adão foi feito Eva. Só que, segundo as histórias, segundo os historiadores, né, quem enganou Adão foi Eva, mas não foi. Foi Adão que induziu Eva a comer daquele fruto proibido. Né? Só que quando Deus apareceu para Adão, o que aconteceu? Ele perguntou quem é que fez com que ele comesse. Ele falou o quê? Ele falou que foi Eva. Foi Eva que deu do fruto para ele comer. E Deus perguntou a Eva, Eva falou o quê? Foi a serpente. Deus sabia que a serpente era Adão. E Deus já fez aquele fruto ali proibido para provocar mesmo isso aí. Para saber se o homem seria obediente ou não. E através dessa obediência, hoje, toda a humanidade está sofrendo. Né? Tem a passagem na Bíblia que diz que Deus quer mais obediência do que o sacrificar. É melhor obedecer. Então vamos obedecer, irmão. Para que essa serpente que está dentro de nós, que está na nossa carne, que está na nossa natureza, ela não venha sair, ela não venha pular para fora. Nós devemos dar lugar à ira, devemos sim, mas não devemos pecar, né? Aí lá em 1 Timóteo 2,14, diz assim, 1 Timóteo 2,14. Vai dizer, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Adão foi enganado, irmão? Não foi. Aqui a Bíblia está sendo muito clara, a palavra está sendo clara, mostrando que Adão não foi enganado. Né? Foi a mulher que caiu em transgressão. Mas caiu em transgressão por quem? Pelo próprio Adão. O próprio Adão. Ele que enganou a mulher. Aí no versículo 15 diz assim, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Né? Se permanecer no caminho da verdade agora. Né? Então não tem essa que existe esse ser misterioso. Né? Hoje a religião, as religiões, faz com que o ser humano venha viver com medo, venha viver prostrado. Né? Existe o demônio. Né?
existe o Satanás. E, na verdade, isso são fábulas. São mitos. Né? Nem tudo que está aqui na Bíblia Sagrada, né? Como diz, são verdadeiros. Por quê? Porque a Bíblia ela vem sofrendo diversas modificações. Ela vem sofrendo diversas adulterações. Tiraram uma coisa, botaram outra, sabe? Aí mudaram uma coisa, botaram uma outra palavra no lugar daquela. E o ser humano, ele fica como bobo. Por quê? Porque existe um ditado, aquele que estuda passa a conhecer. Aquele que estuda adquire conhecimento. Aquele que estuda e busca é mais difícil de ser enganado, irmão. Mas aquele que não busca, aquele que não estuda, aquele que não investiga, o que acontece? Tudo que se conta para ele passa a ser uma verdade. Acreditam em tudo. E nós não podemos ser assim. Não sei se vocês conheceram, né, os crentes bereanos, que quando Paulo, ou Pedro, ou alguém que estava ali trazendo uma palavra, pregava, eles escutavam, mas eles iam buscar o conhecimento, para saber se aquilo ali era verdade ou não. Né? Para você ter uma ideia, a Bíblia, quando foi a primeira vez que ela foi traduzida para o português, né, foi em 1653. Então muitas coisas foi ali modificada, né? No concílio de 325 depois de Cristo, né? Concílio de Nicéia. Ali houve muita modificação. Muitos livros da Bíblia foram tirados, outros foram colocados, né? Através de um pedacinho de papiro ali das escrituras da antiguidade, né? Das primícias. Através de um pedacinho daquele papel se constrói vários livros, irmãos. Vários livros. Então nós não sabemos que tudo que se encontra aqui se diz a verdade. Então precisamos buscar. Precisamos buscar. Você precisa buscar lá na Bíblia hebraica, que é os originais, né? A Nova Jerusalém, que traz os textos mais esclarecidos. E não devemos ficar só naquilo que ouvimos dos homens, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser deixado para trás. Glória a Deus. Então aqui está, né? A serpente, o dragão, né? Satanás, o inimigo, o diabo. São figuras de linguagem, são personagens. São personagens. Você vê que pessoas matam um outro, ali dizem que foi o Satanás que entrou naquele homem, que entrou naquela pessoa para tirar a vida do outro. Se prostituam, se adulteram, se enganam, diz que foi ali também o espírito, né, do engano. Mas esse espírito está dentro do ser humano. A Bíblia nos relata que há uma briga, uma luta constante entre o espírito e a carne. Mas nos refresca dizendo que o espírito já está pronto. A carne é que é fraca. Mas por que o espírito está pronto? Porque o espírito, ele não engana. O espírito não mente. O espírito não adultera. O espírito não se prostitui. Né? O espírito não fere ninguém. Mas a carne sim. A carne faz todas essas coisas. Então é necessário que nós venhamos refrear a nossa carne. Sabe? É necessário que nós venhamos ter forças para lutar contra ela. Para que nós não venhamos cair no abismo.
para que nós não venhamos ser enganados. Glória a Deus. Então assim, irmão, eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. Espero que eu tenha refrescado um pouco a sua memória, porque assim também eu aprendi, né, que existia esse ser, que tudo que acontecia na minha vida de ruim, eu achava que era o quê? É o diabo. Aí eu ia para esses lugares aí, ó, que se chamam de igreja, fazer corrente de consagração, fazer corrente de libertação, né? Ia lá pisar na cabeça de um ser que nem existe. E, na verdade, esse ser existe em nós. É nós que temos que nos refrear. É nós que temos que olhar para dentro de nós e ver aonde nós temos errado, para que nós venhamos se consertar. Amém, irmão? Então aqui eu me despeço. Ficam todos na paz, tá todo na fé. E continue firme, porque nós vamos estar aqui, Deus vai estar levantando mais pessoas aí que vão ser reconhecedor da verdade. Amém? Então fica com Deus. Até a próxima.